Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com recuperação, dependentes químicos que buscam a mudança de vida, a família que busca sair da codependência. Então, quero convidar a todos vocês a ficarem durante esse vídeo. Geralmente os vídeos aqui são rápidos, de 10, 15, 16 minutos no máximo. Gostaria de também mandar um beijo no coração de todas as famílias da Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica. E hoje, pessoal, nesse vídeo especial dessa quarta-feira, eu vou falar um pouco sobre codependência, como romper os limites da codependência, que amar não significa fazer tudo pelo outro. Às vezes as famílias elas se perdem nessa ideia, de que ela precisa romper todos os seus limites, viver tentando salvar, resgatar o seu ente querido, com a ideia de que ela vai conseguir dominar e controlar o comportamento dele. E é onde ela vai adoecer. Então, a intenção desse breve vídeo é trabalhar com você, família. Nos últimos vídeos das semanas passadas, trouxe vários temas importantes, diretamente para você, dependente químico, que busca recuperação. Hoje peço licença para você e vou falar um pouco com a sua família, que ainda sofre, aquela família que ainda está perdida. Como eu disse, as famílias da Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica, temos projetos novos em desenvolvimento, vocês que estão aqui no particular, nos bastidores, já sabem, não vou explanar, porque como esse vídeo corre aqui nas redes sociais, tem muita gente que não torce para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, silencie. Quando estiver um projeto realmente pronto, nós vemos aqui e vamos fazer vídeos nas redes sociais com o meu irmão Thiago Buranello e também a sua esposa Tamires, que tem trabalhado muito no desenvolvimento das nossas redes sociais. Tem crescido muito, tanto no meu Instagram, no TikTok e propriamente o Instagram da Estrela da Manhã e no Facebook também. Pessoal, vamos lá. A dependência química, todo mundo sabe, ela afeta não só o dependente químico. O dependente químico tem essa ideia fantasiosa de que as escolhas dele não estão ferindo a família, e ele vive nessa ilusão. Um dos pontos importantes é a negação. Ele nega a realidade, ele pode até perceber que as coisas estão fugindo do controle, mas enquanto ele puder viver nesse mundo fantasioso, ele vive nessa negação, nessa minimização, nessa racionalização. Mas sim, a dependência química ela vai afetar a família, vai afetar as pessoas próximas, afeta até ali um pouco o bairro de onde ele vive, porque ele vai se tornando esse cara que ele ameaça, que ele agride, que ele fala que vai se matar, quando ele entra em desespero pela falta ou por conta do uso de drogas, a gente vê casos desse tipo. E eu era esse cara também, que afetava não só a minha família, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas da família, mas toda a vizinhança ficava sabendo que o Júnior estava lá, dando trabalho, enfim. Mas dentro dessa ideia de tratar a família, vamos começar de vocês, familiares, mãe, pai, esposa, que está tão próxima desse adicto, que está perdendo a consciência e a razão devido a toda essa modificação na vida dele, na rotina dele, nos princípios básicos dele. Então você precisa entender que romper esse limite da codependência é você conseguir tratar o seu emocional. Certo? É o princípio básico, tratar o seu emocional. A codependência ela acontece quando a vida emocional da família gira em torno do dependente químico que está adoecido. Aos poucos a preocupação saudável ela ultrapassa o limite e excede a necessidade de controlar a vida do outro. Se sente culpado, sente medo, cria uma hipervigilância, fica o tempo inteiro tentando controlar essa pessoa, esquece das suas próprias necessidades. O familiar acredita que ele precisa salvar o dependente químico, enquanto o dependente transfere a responsabilidade de tudo aquilo que ele não consegue lidar para esse codependente, para esse familiar. Entende? Você conseguiu já visualizar esse cenário? É como se a família ela começa a se culpar pelos fracassos, pelas escolhas,
né, por esse excesso de controle e hipervigilância, ela paga contas, né, ela vive ali horas e horas acordado esperando esse ente querido chegar, tenta controlar a vida amorosa dele, a vida financeira dele, as escolhas dele, porque ele está perdido. E por ele estar perdido, né, a família tende a tentar trazer ele de volta. O excesso vem onde as pessoas, mesmo não conseguindo, elas continuam rompendo os seus limites emocionais, indo atrás da pessoa, entrando em biqueira, continua pagando conta, assume riscos imensuráveis com a ideia de resgatar essa pessoa. Romper esse ciclo não significa abandonar, viu, mãezinha? Romper esse ciclo significa que você está abandonando ele. Às vezes as mães me perguntam, mas Júnior, mas se eu fizer isso, eu vou estar abandonando ele. Não, mãe. O abandono emocional é você fazer o seguinte, já falei isso no outro vídeo, né? É a transferência, é psicoeducação, né? É psicologia reversa, você vai devolver ao outro aquilo que é responsabilidade dele. Porque enquanto ele estiver dentro dessa ideia, doente, preso ao seu controle, talvez ele não consiga sair da dependência química, porque ele sabe que dentro desse limite do amor, né, porque você não ama e o amor não tem limites, né, esse amor ele já não é mais um amor tóxico, saudável, é um amor tóxico, no qual você está abandonando os seus princípios para viver tentando salvar o outro. Isso não é amor, isso não é saudável, você está doente e não percebe. Então romper esse ciclo não significa abandonar quem sofre, mas sim significa amar de uma forma saudável, estabelecendo limites que favoreçam a recuperação de todos os envolvidos. Romper esses limites da codependência, Júnior. Vamos lá, segunda parte importante desse vídeo. Como romper isso? Né? Compreender que a dependência química, sim, ela adoece a pessoa, é um transtorno, né, mental e comportamental que faz com que essa pessoa ela viva dentro de situações complexas, e esse transtorno pode deixar essa pessoa altamente adoecida, desenvolvendo quadros de transtornos mentais até mesmo irreversíveis. Então você precisa atacar esse problema. Sim, você precisa fazer alguma coisa. Né? É um problema de saúde pública que precisa ser atacado. Mas a recuperação é uma responsabilidade pessoal. Você não vai conseguir fazer com que ele se recupere. Diferente de que outros quadros, né, que a pessoa vai lá, faz uma cirurgia, toma medicação, né, tem uma vida ali regrada, com acompanhamento médico, beleza. Talvez ele consiga se recuperar com esse controle, mas nem todos vão conseguir. Eu estava até falando isso outro dia para uma família. As pessoas vão ter o seu processo. Uns vão ter que passar por 1, 2, 3 internação. Nossa, Júnior, sério? E aí vai o seu limite emocional. O quanto que você está realmente bem emocionalmente para suportar esse processo que para uns vai ser na primeira internação, para outros vão ter que sofrer um pouquinho mais. O tal fundo do poço, né? O tão falado fundo do poço. Então, para umas pessoas vai ser perder a família, para outros vai ser perder o trabalho e a família, para outros vai ter que perder o trabalho e a família e perder tudo ali, né? Chegar numa condição de rua, enfim, né? Porque essa responsabilidade, infelizmente, você não pode. Você pode oferecer tudo para o outro, né? Um bom ambiente de recuperação, tratamento, psicólogo, terapeuta, clínica, mas essa parte de pegar a responsabilidade e mudar a sua vida é dele. Então a família pode apoiar, incentivar, oferecer ajuda, mas não pode fazer o tratamento por ele. Ele precisa se autoconhecer, criar essa autorresponsabilidade, né? Amadurecimento, coisa que muito dependente químico, né? E eu vejo o quanto que a família acaba interferindo de forma negativa nesse processo. Né? Quando o cara tá na clínica, o pessoal que me conhece aqui na Estrela da Manhã sabe, eu pego pesado mesmo no sentido de falar, família, pare, você ficar mandando cantina o tempo inteiro para ele, cigarrinho de sabor, né? Na visita tudo que ele quer, você traz, você fica dando expectativas que você vai tirar ele antes, você não tá tratando realmente, você está ainda adoecendo ele, tratando como se fosse uma criança, um homem de 30, 40 anos. Então você precisa mudar as suas falas, criar novas perspectivas, fazer exigências. A família presa na codependência, que ela não consegue romper esse limite,
ela fica ali, porque ela está rendida. E ela pensa que ela oferecer tudo por ele está compensando o fato dele estar internado. Vamos lembrar uma coisa importante aqui. O fato dele estar internado são consequências daquilo que ele causou. Então, se você fica ali tentando compensar, fica criando expectativas fantasiosas, fala para ele que você está pensando que vai te... eu vou fazer isso para você sim, filho. Não, vamos pensar, vou conversar com seu pai, conversar com seu avô. Quem sabe na próxima visita a gente leva. Ele não se trata, porque ele fica ali só esperando quem vai ser o próximo a salvar ele e resolver o problema dele. Isso não ajuda ele a se autoanalisar, a entender que as consequências daquilo que ele escolhe para a vida dele são deles. Entende a diferença desse amor? Quando você consegue criar essa consciência, você melhora, você sai dessa codependência, você vai analisando melhor os seus passos e deixando com que ele entenda que esses limites que foram rompidos nesse excesso de amor dentro da codependência não vem ajudando ele no resultado final da vida dele. Muitos familiares confundem o amor com resolver problemas. É isso que eu estava falando. Pagar dívidas, mentir para proteger, justificar comportamentos ou impedir que o dependente químico enfrente as consequências. Ficar compensando o estar internado, principalmente o estar internado, né? Você ficar fazendo promessas. Quando você sair, a mãe vai comprar um celular novo para você. Quando você sair, a gente vai fazer aquela compra, vamos fazer aquela viagem. Então você está, de novo, ofertando algo para ele ficar em tratamento, porque, né, de certa forma você sente-se culpada, você sente que você precisa acolher, você sente que você precisa demonstrar esse amor. E isso tudo mantém ele dentro dessa expectativa irreal de que você está muito mais preocupada com a dor que ele pode estar sentindo, porque isso quem causou foi ele e não você. Você o colocou dentro de uma clínica porque você está tentando salvar ele. Mas a responsabilidade de sair e se tratar e se recuperar é dele. É dele, família. Então estabeleça esses limites claros. Essas atitudes, embora bem intencionadas, a gente sabe que a intenção da família é a melhor. Às vezes a família termina uma ligação e fala para mim: Júnior, eu não consegui falar para ele o que eu precisava, tudo aquilo que você orientou, eu entendi, mãe. Esse laço está tão enraizado, você precisa ir fazendo esse desligamento aos poucos. Mas acalma o teu coração, sente que ele está seguro, né? Ele está tranquilo, está tomando medicação, está bem seguro, está sendo bem orientado, conscientizado, e você vai tratando esse desligamento, esse afastamento, para que você consiga esse apoio emocional de si mesmo. Amar é apoiar a recuperação, não facilitar a continuidade da dependência. Estabelecer limites claros, famílias. Ponto importante. Esses limites não demonstram, né, não são demonstrações de respeito e nem de rejeição. São exemplos de limites saudáveis. Quais limites? Não oferecer dinheiro que possa ser usado para usar droga e álcool, né? Quando ele sai, por exemplo, né, ficar lá dando dinheiro, não pode fazer isso. Não aceitar violência física ou verbal. Chega, né? Esses que ficam aí, chegam no nível de agressão, de agressividade, que fica tentando coagir a família, porque ele chega dentro de uma clínica, nossa, é uma benção, né? Tão bonzinho, mas quando tá lá fora é aquele cara ameaçador, aquele cara agressivo que grita. Não seja mais coagido, não aceite mais esse tipo de violência emocional. Não mentir para encobrir comportamentos relacionados ao uso. Exija compromisso com tratamento para manter determinados privilégios. Ponto. Coisas que vocês, familiares, precisam entender, né? E agora, pessoal, para a gente já ir finalizando o nosso vídeo, né? Eu sempre falo, né? Os vídeos aqui eles são curtos, para realmente para a pessoa se manter atenta nesse breve momento, você voltando a sua atenção para a recuperação. Mas se você tiver dicas, tiver dúvidas, mande nos comentários aí que eu vou responder você, tá? Posso deixar meu telefone também para quem quiser. Faço atendimentos particulares também via online, meu consultório online. Júnior Buranello, psicoterapeuta, lá no Instagram. Para que isso, né, você realmente consiga ir saindo dessa codependência e rompendo esse limite, você precisa trabalhar o seu sentimento de culpa que você carrega, tá bom, mãe? Tá bom, pai? Tá bom, esposa? É comum que os pais ou cônjuges ou filhos, eles sintam que falharam e que poderiam ter feito mais por essa pessoa.
Entretanto, a dependência química é uma condição complexa e influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais e o ambiente que essa pessoa cresceu. A culpa não pode te paralisar, né, para romper esses limites. A responsabilidade de que você está tentando fazer o seu melhor, primeiro por você, fazendo um atendimento psicológico, com terapeuta, evoluindo, amor exigente, você vai sair dessa codependência e vai fortalecer o seu emocional, com responsabilidade e o incentivo necessário. É importante você deixar bem claro que o dependente químico precisa reconstruir a sua capacidade de decisão, tá? Que foi perdida dentro desse processo, resolver os seus problemas e assumir as consequências das suas escolhas. Quando a família faz tudo por ele, impede o amadurecimento. O momento agora, se ele se encontra internado, é deixar ele olhar para dentro de si, se criticar, se analisar e buscar o amadurecimento dentro das suas responsabilidades. Reconstruir a relação baseada em confiança. A confiança não retorna com promessas. E para finalizar eu falo isso, né? De promessas em promessas eu prometi um monte de vezes e nunca fiz. Então olhe muito mais para o comportamento do que para as falas, né? O comportamento ele diz muito mais que 1000 palavras. Analise o comportamento dele dentro da clínica já. Vai vendo, né, a consistência, ouça os terapeutas, vê como que ele está se comportando nas visitas, na ligação, né? Palavras comovem, atitudes convencem. E por fim, pessoal, dentro de uma reflexão para você familiar, espero ter tocado no seu coração nesse breve vídeo. A recuperação começa quando cada pessoa assume aquilo que realmente lhe pertence. O dependente químico precisa assumir a sua recuperação. A família precisa assumir o seu próprio cuidado. Quando cada um ocupa o seu lugar, deixa de existir uma relação baseada no controle e nasce uma relação baseada no respeito, na responsabilidade e no amor saudável. Deus abençoe todos vocês, né? Mais uma vez uma ótima noite, tá? A todos os familiares que me acompanham, muito obrigado pelo carinho de sempre, do respeito, né? Do carinho com a nossa equipe terapêutica, com a família Estrela da Manhã, né? Beijo no coração, uma ótima semana e até semana que vem com um novo vídeo.